usar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio. Eu não cresci na religião, né? Então, depois que eu conheci o budismo e eu me determinei a entrar para a vida sacerdotal, eu solicitei ao Takasaki Odoshi que fosse meu mestre. E como não havia muitas mulheres casadas exercendo esse papel dentro do budismo ainda, ele foi consultar os superiores dele. Todo mundo gosta de se ver em alguém, né? Porque eu acho que a nossa humanidade ela lida muito com símbolos. Então, não ter alguém, quando eu olho para um altar, para um presbitério, eu não ver alguém que me representa, me faz lembrar dos negros que até a década de 60 não podiam entrar na Igreja dos Brancos. Se caso eles não me aceitassem, eu seria capaz de continuar fiel numa religião que faz essa diferença entre homens e mulheres? Eu rezei bastante nessa época, foram 20 dias mais ou menos, 18 dias que eu rezei muito, porque eu fiquei com medo de, no caso de vir uma negativa, eu interpretar que era porque eu era mulher. E eu não poderia acreditar numa religião que faz essa diferença. Se eu entendo que quando Lucas, Mateus e João vai dizer que eu sou imagem e semelhança de Deus, que imagem é essa? Né? Onde está esses paradigmas que vão dizer, olha, só pode ser se for assim, assim, assim. Então, quando Jesus morre na cruz, ele morre por quem? Pelos cisgêneros, pelos heterossexuais e pelos brancos? Quem está fora disso não vale, não vai para o céu? Então, não ter representatividade não é só na minha condição trans. Ainda é a mulher, ainda é o negro, ainda é o morador que está em situação de rua, ainda são os estrangeiros. Não há como ser membro cristão, budista, candomblessista, se a gente não entender que a questão é luta social. Que essa força maior quer que todos os homens e mulheres tenham o seu pão sobre a mesa, tenham direito à saúde, à cidadania. Feminismo e fé devem andar lado a lado. São irmãs gêmeas. Né? Não tem como falar de fé sem falar das mulheres. São tantas causas num nome só, feminismo, sabe? São muitas lutas diferentes. Porque eu falar sobre feminismo é diferente de uma mulher da periferia falar sobre feminismo, que é diferente de uma mulher negra falar sobre feminismo, que é diferente de uma loira caucasiana falar sobre feminismo, que é diferente de uma mulher, sabe, super empoderada, falar sobre feminismo. Os autores sagrados silenciaram as mulheres na Bíblia. Né? Então a gente sabe que a Bíblia, esse livro, né, esse biblion, essa junção de livrinhos, demorou quase 800, 900 anos para que ficasse da forma que nós conhecemos hoje. Então, desconstruir e entender que a figura feminina ela foi ocultada dos textos, ela foi silenciada nos textos. Então, é uma contrapartida diária. Às vezes vem muitas pessoas procurando o templo, precisando de ajuda, por estar passando por momentos difíceis dentro de casa. E é muito difícil escutar a violência que essas mulheres passam, e porque é impensável, elas são muito fortes. Eu não sei se talvez na pele delas eu conseguiria ser tão forte.
A mulher ainda é vista como a submissa, como aquela que tem que apanhar quieta do seu marido, como aquela que, além de cumprir uma jornada de trabalho fora de casa, ela tem que chegar, colocar a bolsinha dela de lado e dar conta da casa, porque o bonitinho do marido dela vai chegar, vai tirar aquela botina fedendo chulé, vai sentar no sofá e ele tem que ser servido. Essa é a mulher do Brasil ainda. Boa parte, grande parte ainda vive isso. Elas são traídas, elas apanham quietas, elas são violentadas e são mortas. Isso é vergonhoso pensar que o Brasil é o maior país cristão. Aí eu paro e penso, não, até que tem link, tem lógica, porque o cristianismo faz isso. A mulher tem que estar lá para servir na cama sexualmente, ela tem que estar disposta todos os dias a transar. Se ela falar que ela não está bem, ela apanha. Isso quando o marido dela tá de boa, porque quando ele não tá de boa, ele mata. A gente faz as orientações, né, religiosas e o que ela precisa fazer, mas é muito difícil, muitas vezes, assistir e estar do lado, porque a gente que, pelo menos no sacerdócio, né, do budismo, a gente procura estar do lado do fiel em todos os momentos da vida dela, né, então estar do lado dessas pessoas e saber que tudo isso acontece e que a mudança tem que partir de dentro. E assistir, acompanhar na verdade, é meu ego, né? Falando, você devia de fazer isso, você devia de fazer aquilo, você devia de sair, você devia de parar, sair desse relacionamento abusivo. E, na verdade, a pessoa precisa querer. Existem coisas que a gente pode fazer e existem coisas que fogem do nosso controle completamente. Para isso que a gente tem fé. Há 111 anos atrás, a sociedade japonesa ainda é, né, bem patriarcal, mas na época era mais ainda. A gente acabou herdando algumas coisas que vieram junto com as tradições japonesas. No Japão não é muito comum ter mulheres tomando a frente, né, do culto. A partir de agora vai começar pelo Brasil, a mudança vai começar pelo Brasil. Não tem que ter hierarquia, né? Mulher não quer tomar o lugar do homem, mulher não quer concorrer com o homem. A mulher luta para que os direitos sejam iguais, as oportunidades sejam iguais e que as vozes sejam ouvidas de maneira igual. Não é hierárquico. A hierarquia é mais um dos atributos do patriarcado. Então, na verdade, a gente quer romper com hierarquia. Então, as mulheres não querem ocupar o mundo, dominar o mundo, que nem dizem. Não. O verdadeiro lance da coisa é igualdade. Porque a mulher, o lugar dela é onde ela quiser. Então, a gente sabe que as mulheres estão assumindo esse lugar. Elas querem esse lugar por entender que se elas não estiverem lá, quem vai nos representar? Mas eu sempre tive essa causa muito dentro de mim, assim, dentro do meu coração. Nunca tinha ido na parada LGBTQIA+. Mas eu sempre quis ir. E foi muito, muito bom participar desse bloco. Muitas pessoas, quando a gente passava, aplaudiam, ouviam abraçar a gente, chorar. E gente que talvez não teve esse apoio dentro da religião que cresceu. E isso é muito triste, né? Você ser excluído por uma coisa que você sente, né? Então a gente se reuniu lá na Paulista com vários líderes para tentar sinalizar que é possível ter um diálogo respeitoso com todo tipo de fé, com toda expressão de fé. E foi lindo de ver as pessoas fazendo as fotos, pessoas perguntando. Criou amizade, que o legal, a gente conhece gente nova, a gente faz amigos, eu já fiz amigos assim incríveis. Tem vários grupos, tem várias mulheres super atuantes no Brasil que são referencial para mim, sabe, de luta. Várias pastoras, principalmente lá no Rio de Janeiro também tem figuras assim ilustres que eu conheci o ano passado que eu me encantei. Uma pessoa cisgênera como você, por mais que você faça alguma coisa dentro da igreja, vai comunicar algo. Mas quando você vê uma mulher trans ou um homem trans fazendo, essa pessoa, na verdade, ela não precisaria nem pregar. Eu gosto muito de dizer que quando eu estou
que eu estou no altar durante os cultos, eu não precisaria nem abrir minha boca. Porque só no fato de eu estar nesse lugar já comunica alguma coisa, já passa uma mensagem. Mas o cristianismo fundamentalista, ele lê de outra forma. Ele lê como algo ofensivo, o cristianismo lê como algo demoníaco, como blasfêmia. Então, se você for lá no YouTube, por exemplo, e colocar pastora trans, você mesma vai ver o que os homens de Deus falam de mim, o que eles desejam para mim. Muitas vezes eu preciso ir para o centro e lá existem muito mais pessoas que não são familiarizadas com a cultura japonesa e querem me converter para outras religiões, aquelas pessoas que ficam gritando na rua, né? Você vai para o inferno, você tá errado isso que você faz. E é um tipo de agressão que a gente não está acostumada no nosso convívio, né? Ou dentro do templo. Então a gente agradece. Obrigada pela orientação, mas eu tô certa de que eu tô no caminho certo. Essa pessoa está com um sentimento bom. Ela, por mais que esteja gritando, por mais que ela esteja fazendo isso da forma que eu não considero ser a ideal, ela está com o sentimento de querer me salvar. Então, a gente precisa ter compaixão com todo mundo, né? Eu ter compaixão com ela e ela ter compaixão comigo. Essas frases dizem para mim que eu estou no caminho certo, que alguma coisa está incomodando as pessoas. Muitas vezes só a presença já incomoda. Muitas vezes só a nossa presença já é o suficiente. Eu acho que talvez pela força da fé a gente é capaz de fazer mais, de representar mais. É a fé que me faz acordar todo dia de manhã e eu gosto muito de dizer que é a fé e os meus filhos. Essa dobradinha de fé e filhos é o que orienta a minha vida, é o que me dá o suporte para eu acordar de manhã, sair da cama. Eu sinto que eu tenho um universo a ser desbravado ainda, né? A gente sabe que o cristianismo ainda é uma religião patriarcal, é o berço do patriarcado, da misoginia. Então, ser a primeira pastora trans do Brasil e agora a primeira reverenda da América Latina sinaliza que é possível ter mudança nas coisas, ainda mais eu sendo uma mulher trans. A gente que é budista, na verdade, tenta se questionar o tempo todo. Isso é certo? Isso está de acordo com o princípio da compaixão? Se não está, claro que não é através de um embate violento, mas lutar pelos seus direitos, né? Eu queria dizer para as pessoas que existe um Deus que eu chamo de Javé, Yavé, mas que outras pessoas vão chamar de Oxalá, outros vão chamar de Alá, outros vão chamar de Buda, que é essa força que rege o universo. Que essas pessoas nunca esqueçam que elas não são um erro dessa força, que essas pessoas não esqueçam que elas não estão sozinhas, que essa força que eu vou chamar de Deus, de Jesus, conhece todas as nossas alegrias, como conhece todas as nossas tristezas, que essa força habita os nossos corpos de maneira poderosa, habita o mais alto dos céus, mas também habita as nossas lágrimas e sabe tudo aquilo que a gente precisa. Então, que ninguém se esqueça que essa passagem nossa pela Terra, ela não é uma passagem solitária. Existe alguém caminhando com a gente, não só um alguém, mas existem legiões de seres de luz que caminham com a gente, que esperam que a gente seja pessoas felizes, do bem. Então, que a gente possa apenas reproduzir bem. Talvez tentando demonstrar para as outras pessoas que, olha, eu existo, eu estou aqui, eu tenho voz, eu tenho coração, eu tenho sentimentos e não estou sozinha. Existem mais pessoas que pensam isso. A gente precisa ser forte para lutar não só pelas nossas causas, mas pela causa do próximo também. E tentar entender as outras pessoas que causam esse sofrimento, o motivo por que elas pensam dessa forma e arranjar a melhor forma de conseguir, através da conversa, da compaixão, melhorar, né? Tentar lapidar essas ações, esses costumes. É resistir para poder existir. Se eu não resistir a tudo que eu vivo, as minhas demandas, eu não vou poder ser no mundo. Então, resistir para poder existir.